você uma pessoa apaixonada, né? O assunto vai para as pessoas apaixonadas, ou seja, quase todo mundo, né? Em algum momento da vida já se apaixonou ou está apaixonado. Geralmente o roteiro é aquele, a gente conhece alguém, namora e aí chega um determinado ponto que a gente pensa em se casar, né? Só que algumas vezes, infelizmente, o amor não dura e aí vem a separação, o divórcio. É ruim, mas você sabia que pode ser pior quando você não tem as garantias legais aí para te proteger nesse momento? Isso acontece com muita gente. É por isso, então, que muitas pessoas optam em fazer os contratos de casamento. E é sobre eles que a gente conversa agora. Eu converso agora com a advogada Karen Machado e vamos passar uma lista aqui para tirar todas as dúvidas. Karen, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. É um prazer estar aqui novamente. Estava com saudade do Ver Mais ao vivo. A gente só se falou por Meet, né? Agora, ao vivo. Karen, muita gente quando está apaixonada, imagino que é isso, né? Vai casar e daí um dos dois sugere, olha, que tal a gente fazer um contrato? Mas como assim? Não gosta de mim, né? O nosso amor vai continuar, mas é interessante sim as pessoas pensarem no futuro e pensarem em se precaver também nesse momento tão feliz? Com certeza, Tata, é muito importante. Muitas vezes a pessoa é levada pela emoção, da paixão e acaba deixando de lado, né, essa formalidade, que faz parte também do casamento, enfim, do relacionamento a dois. No direito, o casamento ele é tido como um negócio jurídico bilateral. Então, assim como uma sociedade, que a gente pode pensar uma sociedade empresarial, o casamento também é um negócio jurídico que vai ter duas partes que vão se relacionar. Nesse sentido, é muito importante o pacto antinupcial, porque ele estabelece as regras, né, de relacionamento. Pacto antinupcial. Antes de casar, então, eu faço É um contrato. Um contrato. É como se fosse um contrato, ele vai ter cláusulas que ele vai se efetivar com o casamento. Na data do casamento, então, esse pacto vai passar a ter validade. Claro que ele precisa haver uma escritura pública, né, ir até o cartório, tem toda uma formalidade que é feita. E o interessante é que o pacto ele permite que haja uma modelagem nos regimes de bens do casamento. Porque a gente tem 4 regimes de bens. Era isso que eu quero saber, deixar bem explicadinho para quem está em casa. Isso, a gente tem 4 regimes de bens, que são a comunhão parcial, a separação total, a comunhão total ou a participação final nos aquestos. A comunhão parcial é o regime legal. Então, se a pessoa não escolher nenhum regime, vai ser regido pela comunhão parcial, que significa que os bens anteriores ao casamento não se comunicam. Então, cada um fica com o seu. Após o casamento, tudo que for adquirido divide. A televisão, o sofá, tudo. Esse é a comunhão parcial. A comunhão total, tudo se comunica. Então, tanto os bens que a pessoa já tinha antes, quanto aqueles que ela adquirir na constância do casamento, vai ser dividido entre os dois cônjuges. Depois nós temos a separação total, que nenhum se comunica, cada um administra os seus bens da forma que quiser. Mesmo depois que eu casei? Isso, mesmo depois que casei. Comprei uma casa, é minha, eu vou administrar da maneira que eu quiser, o meu marido vai fazer também o mesmo. E a participação final nos aquestos é um regime meio misto, né? Durante o casamento ele é regido pela separação total e no momento do divórcio aplica-se a comunhão parcial. Então mas qual é a vantagem do pacto antinupcial? É que o casal ele pode ali estabelecer outras regras, estabelecer um regime misto, né? Enfim, uma série de Quer dizer, se o casal, durante o casamento, tem essa conversa de boas, as coisas meio que funcionam, né? Imagina que funcionem ou não. Sempre na separação tem a mágoa, tem o rancor e tudo aquilo que era lindo, que era conversado, cai por terra. Como é que tu vê isso? Olha, eu como advogada atuante na área de família há mais de 10 anos, eu vejo que na maior parte dos casos tem a mágoa, tem vários sentimentos difíceis de lidar, né? Mas com certeza se houver um diálogo anterior e principalmente se isso estiver escrito, né, e formalizado, a dor de cabeça é infinitamente menor.
Vale muito a pena, tá? Vale Depois de casado, tem como mudar esse regime de bens? Tem. Casei e decidi fazer mas depois de um tempo, não, quero mudar. Dá para mudar, então? É possível mudar. Eu, por exemplo, tenho regime de comunhão parcial. Se eu e meu marido a gente chegar à conclusão, olha, a gente vamos alterar para separação total. É possível? Dá para mudar. Sim, é possível. Salvo a pessoa com mais de 70 anos, tá? Ai, por que tem esse? Porque a pessoa com mais... Até existe muita crítica nisso, porque a lei determina que a pessoa que tenha mais de 70 anos, ela é obrigada a se casar sob o regime de separação total de bens. Então, daí, no caso dela, vai ter alguma restrição, mas, em regra, é possível, sim. Entendi. E qual que é a diferença? Muita gente fica na dúvida, né? Entre a união estável e o casamento. A união estável, ela não é tão formal como o casamento. O casamento é um regime que é formal, que é solene, né? Que tem toda aquela solenidade. Muito embora não precisa necessariamente, pode ser somente no civil, como todos sabem, né? A união estável, ela não precisa ter papel algum para configurar a união estável. Como que a gente sabe que é uma união estável? Quando há o intuito de formar família. Então, antigamente, havia um entendimento, a partir de 2 anos, a partir de 5 anos. Hoje não é mais esse entendimento. Hoje o entendimento esse casal, ele tinha o intuito de constituir uma família. Se tinha... Isso. É a união estável. Isso. Falando nisso, antes da gente ir para o intervalo, tem uma pergunta aqui, ó. Boa tarde, Tata. Me tira uma dúvida. Quando a gente faz uma união estável e depois separa, precisa desfazer essa união? Em regra, quando a pessoa vive em uma união estável, a gente precisa ajuizar uma ação pedindo o reconhecimento da união estável e a dissolução da união estável. Então, o juiz ele vai estabelecer lá, a advogada vai colocar, o casal começou a conviver na data tal, terminou a convivência na data tal, o juiz vai declarar, né, que a união estável e também vai dissolver essa união estável. Entendi. Não é obrigatório, mas é bom fazer. É bom fazer porque ali vai ficar estipulada a questão relacionada à partilha dos bens, às dívidas, aos filhos, à guarda, né, enfim, tudo que... Ótimo. Boa, a gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho sobre então os contratos aí de casamento. A gente já falou no primeiro bloco sobre todos os regimes, né? Comunhão parcial, total, separação e afins. Falamos do pacto antinupcial. E agora eu quero ver com a Karen um caso que eu acho que muita gente deve perguntar. Tem como colocar em algum desses contratos alguma cláusula se referindo à infidelidade? Tem, Tata. Pode colocar sim. Inclusive, chegam muitos casos até mim em que há infidelidade e a pessoa quer buscar uma indenização. E aí a jurisprudência brasileira, na maior parte das vezes que eu pesquiso, né, nega o pedido. Salvo quando a infidelidade ela traz realmente, e fica provado nos autos, que houve um prejuízo. Por exemplo, a pessoa passou por algum constrangimento no local de trabalho, na sociedade, enfim. Então, não basta ter havido a infidelidade, mas sim tenha sido comprovado ali algum prejuízo. Mas se houver no pacto antinupcial uma cláusula de multa em caso de infidelidade, não tem o que fazer. Não. Dá para colocar essa cláusula, então? Pode colocar, sim. Que loucura! Olha isso. Olha, já que a gente está falando sobre os cuidados na hora do casamento, você sabia que também existe o contrato de namoro? Para falar sobre isso, eu me conecto agora com a advogada Mariana Thompson Flores. Boa tarde, Mari. Bem-vinda ao Ver Mais. Oi, Tata. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo, obrigada pelo convite. Imagina, vamos tirar as dúvidas e falar para as pessoas que não sabem. Mário, o que é esse contrato de namoro? Então, o contrato de namoro, ele visa deixar formalizada essa intenção, essa vontade do casal de que eles não reconhecem uma união estável nesse momento, de que nesse momento eles são apenas namorados. Então, é uma forma de descaracterizar uma união estável, né? Então, quando a gente está namorando e não quer que fique caracterizado uma união estável, é importante a gente declarar isso. E é uma forma também que o casal tem de falar sobre esse assunto. Porque muitas vezes acaba ficando um tabu, assim, não querendo, né, falar sobre a questão patrimonial, já estão morando juntos, estão dividindo contas, mas não se veem como família, né? Eles se veem como namorados.
E também não querem, no término da relação, dividir patrimônio ou acham que então, não é o caso também de pensão alimentícia, então eles querem deixar isso tudo muito claro, deixar claro que nesse momento é só um namoro. Entendi. E para isso tem o contrato. E como é que é feito assim? Depois tem um período pré-estabelecido, eu só faço esse contrato de namoro quando eu vou morar junto, quando eu divido as contas? Como é que funciona isso na prática? Tá, não precisa estar morando junto, não precisa estar dividindo contas. O contrato de namoro é para estabelecer que são namorados, tá? Até porque a própria união estável, ela não exige que você esteja coabitando, né? Ou seja, esteja morando junto. Não há obrigatoriedade para a configuração da união estável, né? Então, o casal de namorados que pretende deixar isso muito claro, até para não criar falsas expectativas para um deles, né? Para que eles saibam, para que os dois estejam de acordo que são namorados, né? Eu acho que essa que é a parte mais interessante, eles poderem falar sobre o assunto. Eles formalizam, então, um contrato, preferencialmente no cartório de notas, através de uma escritura de namoro, que a gente chama. Né? Ah, entendi. Não precisa de Mas advogado? não tem prazo. Precisa de advogado? Não precisa. Não precisa. Basta ir no cartório, munido dos seus documentos, RG e CPF, e solicitar ao tabelião que formalize esse ato. Como ele tem fé pública, não há nem necessidade de testemunhas. Entendi. E ele tem um prazo de validade? Eu tenho que ir renovando? Como é que funciona isso? Tem que fazer a previsão de um prazo de validade. A gente recomenda que seja feito pelo menos de 1 ano. E aí, todo ano é feita uma renovação. Né? Então, assim, o casal vai lá e declara que renova aquele pacto, o contrato de namoro para que ele siga valendo, para que ele siga confirmando que eles são só namorados. Mas tem uma cláusula bem interessante que eu acho que vale a pena a gente informar, e que conste nesse contrato de namoro, é que o casal de namorados, eles podem determinar que, por exemplo, se por acaso esse namoro ele for transformado numa união estável, se essa relação ela né, se transformar numa união estável, eles desde já definem o pacto, por exemplo, de regime de bens que vai vigorar. Então, eles já podem escolher desde esse momento, né? Então, por exemplo, podem escolher que se o namoro ele progredir para uma união estável, que o regime de bens que será aplicado vai ser, por exemplo, de separação total de bens, né? Então, é algo para prevenir que não haja conflito no fim desse relacionamento. Isso é uma das formas, né? E uma curiosidade da jornalista agora, como é que nasceu o contrato de namoro? Então, provavelmente foi de situações onde os casais, um achava que era namorado, o outro se via como companheiro, né? E aí, no término dessa relação, aquele que se considerava, né, como companheiro provavelmente entrou com uma ação, né, litigiosa, buscando o reconhecimento de uma união estável, que, para outra parte, não era uma união estável. E aí começou a ter a necessidade de se declarar, né? Das pessoas declararem num ato público se consideram-se ou não namorados ou companheiros. Entendi. Para deixar isso claro, até porque é muito fácil hoje de união estável com um namoro qualificado. Então, para evitar confusão, é importante que isso esteja declarado. Ótimo. Mari, muito obrigada pela tua participação. Acho que a gente deu uma clareada aí na mente do pessoal também. Obrigada. Beijo grande. Um beijo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, que coisa louca, né? Essa coisa de ter que fazer um contrato de namoro, mas, como a gente estava falando, gente, ninguém sabe quando o amor acaba, o que vai acontecer, então tem que se resguardar, tem que conversar. Já que a relação é feita por duas pessoas que se gostam, né, Karen? Vamos aproveitar quando tá tudo lindo para falar sobre esses assuntos que são delicados, né? O diálogo é de suma relevância, ele clareia, né, a mente, os pensamentos e consegue buscar soluções. Nada melhor que as duas pessoas que estão envolvidas ali para resolver do que deixar para um juiz, né? Uma coisa que é interessante é que pode acontecer de registrar um contrato de namoro e, na verdade, ser uma união estável. Pois é. Então, isso pode ser questionado perante o juiz. O juiz pode verificar, então, se realmente era um namoro ou se a conduta do casal, se o contrato tinha mais o intuito de proteção patrimonial, ao invés de realmente registrar a situação. Uma outra pergunta: pessoas do mesmo sexo podem casar com união estável e com tudo isso que a gente está falando? Podem, Tata. No Brasil... Devem, se amam e se querem, devem, né, na verdade. Olha, eu acho que é importante a gente ser feliz e amar as pessoas, né? Eu acho que quanto mais a gente transbordar amor, melhor na vida, né? E hoje, no Brasil, juridicamente, daí sem falar de questões religiosas ou morais, mas pelo aspecto jurídico... Jurídico, é o que a gente está falando aqui, Isso, né? desde 2011, houve um julgado do Supremo Tribunal Federal determinando a possibilidade de união
estável entre casais homoafetivos, aplicando a Constituição, uma interpretação conforme a Constituição, artigo 226 da Constituição. Depois disso, em 2013, houve a resolução 175 do CNJ, permitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele entende hoje no Brasil que a família não é apenas pai, mãe e filhos, né? O casamento, a família é uma construção cultural também. E com isso, com as mudanças sociais, enfim, o nosso ordenamento hoje ele prevê vários tipos de família. Inclusive, semana passada era o Dia da Família, né? Então, a família ela pode ser constituída, por exemplo, por uma avó e o seu neto, pelo tio e o seu sobrinho, por 2 irmãos, pelo pai e o filho, pela mãe e o filho, e também por 2 homens ou por 2 mulheres. Então, o conceito de família no Brasil hoje ele é muito amplo, né? Inclusive, uma pessoa somente, ela também pode ser considerada família e assim recebe a proteção do Estado. Olha, que interessante. Bem, eu tinha um outro assunto aqui, mas eu acho que ele vai ser muito extenso para a gente falar hoje. Vamos dar só uma palavra, mas depois eu vou querer conversar contigo, que eu acho que é super importante, que é quando a gente fala do pornô da vingança, né? A pornografia da vingança. Quando as pessoas jogam fotos ou vídeos nas redes sociais, isso acontece quando as relações acabam? É um meio de chantagear, de intimar o outro para não correr atrás dos seus direitos? Sim, ele é bastante comum em términos de relacionamento. E essa prática ela consiste na divulgação de vídeos ou mensagens que são íntimas, né? E quando a pessoa que quer cometer essa vingança, ela expõe, então, publicamente, e geralmente as vítimas são mulheres. São mulheres. Como eu falei, o assunto é importante, eu já vou, então, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, porque a gente tem que falar, sim, sobre isso, né? Sobre expor, gente, a pessoa em vídeos ou fotos íntimas, assim, ó. Não vou nem falar muito, igual o Prado. Eu não vou falar muito aqui pra não me passar, mas a gente vai conversar mais pra frente, tá? Karen, muito obrigada pela tua participação hoje. Adorei. Eu quero agradecer muito o espaço, agradecer toda a equipe do Ver Mais, que sempre é tão gentil. E também um grande beijo pra audiência, que eu saio daqui sempre chove de mensagem, o pessoal já tá mandando. Um beijo pra todo mundo. Então é isso, um beijo pra você. Amanhã a gente volta na sexta-feira no Ver Mais. Até lá.